a sacudidura. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Será que a Bíblia apresenta detalhes a respeito desta questão da sacudidura? O que poderia ser isso? Vamos ler o livro de Amós, capítulo 9, verso 9. A Bíblia diz o seguinte: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grau no crivo, sem que caia na terra um só grau. Amados amigos e amados irmãos em Cristo, o tema da sacudidura é um tema de extrema importância e que nós, como filhos de Deus, precisamos de prestar atenção. Ele urge ou surge como resultado da apostasia no seio do povo de Deus. Há necessidade que se faça uma sacudidura no seio do povo de Deus por causa da apostasia. E quando nós falamos da apostasia, estamos a falar desta confusão, desta mistura da verdade e o erro, o que cria, de certa forma, uma confusão na mente dos filhos de Deus, não conseguir perceber e compreender o que é certo e o que é errado. Hoje, nós temos várias igrejas, várias religiões, professando ideias diferenciadas. Aparece alguém e apresenta a mensagem do sábado, a pessoa consegue contemplar que de facto o sábado está na Bíblia, é o que está escrito, e aparece outra pessoa, apresenta a mensagem da guardia do domingo. Procura na Bíblia, não encontra esta mensagem. Mas porque o pastor apresentou esta mensagem ou este tema do domingo com muita veemência, com muita autoridade, mesmo sem bases, a pessoa acaba ficando confusa. Acaba não percebendo o que é certo. Amado amigo, o que é certo é aquilo que você conseguiu ter provas na Bíblia. O que não estiver na Bíblia não constitui a verdade. Por outras palavras, só dizer o seguinte: hoje há pessoas que simplesmente decidem não ir a nenhuma igreja porque estão confusas, não sabem o que seguir. Porque uns dizem uma coisa e outros dizem outra coisa. O que vou seguir? Porque todos eles estão a apresentar as suas razões. É simples, amado amigo. Se você decidir seguir a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que aqui está escrito, você decidiu pela verdade. O contrário disso chama-se mentira. Então, no seio do povo de Deus tem que haver esta sacudidura, tem que existir essa sacudidura, que é para separar o trigo do joio. E a Bíblia diz que o trigo será colocado no celeiro, o joio será amontoado, não é? Para depois ser queimado. O trigo representa os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus em verdade e espírito. O joio representa todos aqueles que não servem a Deus em verdade e em espírito. Sabe? O trigo e o joio são elementos ou são sementes que se parecem. O joio é simplesmente capim, enquanto o trigo é a semente verdadeira. Representa todos aqueles que servem a Deus em espírito e verdade. O joio está aí para simplesmente atrapalhar o trigo. Então tem que existir uma sacudidura para poder separar o trigo do joio. Vocês podem encontrar isso no livro de Mateus capítulo 13. Vocês podem encontrar a descrição destas coisas que estou aqui a dizer. Então, o que é que vai motivar a sacudidura no seio do povo de Deus? Eu vou aqui apresentar alguns detalhes muito pertinentes relativos a esta questão. Veja, quando nós falamos da sacudidura, como eu teria dito, nós estamos a falar de um processo que consiste na separação daquilo que é puro do impuro. Assemelha-se ao processo de peneiramento. Imagine uma mulher, uma mãe, que esteja a peneirar o seu milho. O que é que acontece? Tudo aquilo que tem conteúdo permanece na peneira, mas aquilo que não tiver conteúdo é expulso, ou então é lançado para fora. Estamos a dizer assim, que aquele farelo, porque não tem conteúdo, acaba voando, é expulso e fica fora. Agora, o milho, que é um pouco mais pesado, que tem conteúdo, vai permanecer na peneira. Então, o processo de sacudidura assemelha-se a exatamente este processo de peneiramento. Vocês podem ler o livro de Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 a 30. Vocês podem encontrar o Senhor Jesus Cristo fazendo referências ou então abordando ou apresentando detalhes a respeito desta questão. No livro de Lucas capítulo 22, verso 31 a 32, vocês poderão encontrar também detalhes ligados a esta questão. Então, qual seria a natureza e o objetivo da sacudidura? Primeiro, a sacudidura, ela vai acontecer ou está a acontecer para fazer uma seleção espiritual. Este é o primeiro elemento. Apenas aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade são os que vão permanecer. Porque esses estão a se preparar, têm conteúdo. Mas aqueles que não se estão a preparar, aqueles que não possuem conteúdo espiritual, esses serão sacudidos. Não só. Ela vai ter que acontecer e está a acontecer para a purificação da igreja. Alguém pode fazer uma pergunta. Será que ela já está a acontecer? Sim. A sacudidura aconteceu, está a acontecer e vai acontecer. Porque ela acontece em 3 tempos, como apresentarei mais adiante. O terceiro ponto, a sacudidura, ela deve acontecer e está a acontecer para revelar o caráter
verdadeiro dos que servem a Deus e dos que não servem. Porque ali vai aparecer uma linha divisória que mostra claramente que estes servem de facto a Deus e os outros não. Quais são as causas fundamentais desta sacudidura? Primeira causa, descuido e indiferença espiritual. Todos aqueles que são descuidados e indiferentes espiritualmente, que confiam a sua salvação às outras pessoas, estes serão sacudidos, porque não confiam a sua salvação à palavra de Deus. O segundo ponto, perseguição por leis dominicais. Mais adiante vou apresentar mais detalhes a respeito deste ponto aqui. Perseguição por leis dominicais. Este é o segundo ponto. Vai acontecer por ocasião da imposição do decreto dominical. Hoje, há tantas pessoas que professam crer nesta mensagem. Mas será que quando chegar este tempo em que as leis dominicais serão colocadas sobre as nações e as pessoas são obrigadas a observar o domingo pelas autoridades, será que as pessoas estarão prontas e preparadas para poder permanecer do lado de Cristo? Para defender a verdade da guarda do sábado? Porque o que vai acontecer nesta altura? Homens e mulheres serão executados, alguns serão presos por causa de guardar o sábado, que está escrito na Bíblia. Como eu disse, Deus não obriga. Satanás é o único que usa de ameaças para poder obrigar as pessoas a guardar aquilo que elas sabem que está errado. Então, neste tempo, será que você estaria preparado para estar do lado de Cristo, do lado da verdade? Nós temos visto nos nossos países hoje, há pessoas que por estar do lado da verdade, elas são eliminadas. Então, você neste tempo vai estar preparado e estar do lado da verdade? Veja nos países islâmicos, cristãos têm sido mortos por causa de estar do lado da verdade. Mas a melhor coisa na vida é morrer do lado da verdade. Uma das outras causas da sacudidura é a recusa da mensagem à Laodiceia. Laodiceia refere-se ao povo juízo, o povo que vive nos dias atuais. Nós estamos a ver num tempo em que o juízo divino está a decorrer. O juízo divino ocorre em 3 tempos. E a primeira fase, esta que estamos a ver, chama-se o juízo de investigação. Este vai terminar com a morte da pessoa ou mesmo com o fim da graça. Porque Jesus neste momento ainda continua a interceder por nós. No dia que ele sair do lugar santíssimo, aí terá terminado o juízo. O juízo vai terminar nesta lógica. E o que é que passa? Diante do juízo divino, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos, passa em revisão diante do juízo ou diante do tribunal divino. Então, o povo laodiceano vive numa altura em que está a receber constantemente o apelo divino. Qual é este apelo? Primeiro, a igreja laodiceana, ou o povo laodiceano, ele se acha de ser rico, possui tudo e não tem falta de nada. E este é um problema, porque Jesus, ao se apresentar a Laodiceia, disse que conhecia os seus atos, as obras de Laodiceia, e que esta Laodiceia não era de facto rica, era pobre e estava nua. E nós fomos dados o conselho aqui. Qual foi o conselho? Que nós, lá em Apocalipse capítulo 3, nós devêssemos comprar o ouro, que representa amor e fé. Este ouro deve ser provado no fogo. Será que as situações da vida, quando te atordoam, você permanece do lado de Jesus ou você deserta? Há pessoas que, por uma pequena dificuldade, acabam tomando a decisão de deixar de seguir a Cristo. De que lado você fica quando passa pelas dificuldades na vida? Será que você permanece do lado de Jesus ou não? A Bíblia nos aconselha a comprarmos este ouro provado no fogo, que representa amor e fé. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Significa que Laodiceia não está a estudar a palavra de Deus. Tem falta de conteúdo. Por isso, se não estudar a palavra de Deus e pela falta de conteúdo, a Laodiceia será vomitada, será expelida, será sacudida. Por falta de amor, lembram-se de Mateus capítulo 24, verso 12? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E a mensagem de Deus, o apelo de Deus é que nós devemos voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2, verso 5. Temos que voltar ao primeiro amor. É o conselho que vem da parte de Deus. Temos que comprar as vestes brancas, que representam a justiça de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm justiça própria. Acham que pelas obras são salvas. Não. Quem está salvo produz automaticamente as obras do Espírito Santo. Quem nos salva é Jesus. Jesus é que nos justifica. Nós não temos justiça própria. Olha, a nossa justiça assemelha-se ao trapo de imundícia. A Bíblia diz também que nós temos que comprar o colírio, poder de discernimento, para conseguirmos ver o que está certo e está errado e decidirmos pelas coisas que estão certas. E finalmente, o último ponto fundamental para esta sacudidura chama-se conhecimento superficial da verdade. Todos aqueles que não se aprofundam no estudo da palavra de Deus, que confiam nas palavras de um pastor, que confiam apenas nas palavras de um ancião ou de alguém que simplesmente esteja diante dele. Se você não confronta com aquilo que está escrito, se você não se comporta como os bereanos ouviu, foi confrontar, você vai ser sacudido. Porque nem todos os homens falam a verdade. Por isso, eu neste exato momento, apelo a vocês também que me estão a ouvir, a poderem confrontar tudo o que estou aqui a apresentar com as vossas Bíblias, porque está tudo lá escrito. Então, todos aqueles que têm um conhecimento superficial da palavra de Deus serão
sacudidos. Quando é que vai acontecer então a sacudidura? Primeiro, no dia 22 de outubro de 1844, ocorreu a primeira fase da sacudidura. Havia um grupo de pessoas que estavam unidos no mesmo espírito a pregar a mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo. O único erro que cometeu este grupo foi ter marcado uma data para a vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia, em Mateus capítulo 24, diz claramente que data e hora ninguém conhece. E eles cometeram este erro de marcar uma data. Naquele dia 22 de outubro de 1844, Jesus não aparece. E as pessoas ficaram desapontadas, desanimadas. Como consequência, várias pessoas acabaram se separando do movimento. Alguns deixaram de crer mais em Jesus Cristo, outros continuaram a marcar datas e outros preferiram continuar a estudar a palavra de Deus e continuar a pregar a mensagem divina, porque acreditaram que haviam cometido um erro e somente a palavra de Deus estava certa a respeito da questão da data e hora. Na Bíblia nós não encontramos data e hora da vinda de Jesus Cristo. Então eles haviam cometido este erro e a Bíblia havia dito que de facto este desapontamento aconteceria. Então do ano 1844 à atualidade ou aos dias atuais está a acontecer a segunda fase da sacudidura. E o que é que faz com que as pessoas sejam sacudidas neste tempo que nós vivemos? Calúnia, o mal falar dos irmãos, não é? Aceitar a mentira, superficialidade no conhecimento da verdade. Isto é o que faz com que as pessoas... Existem muitos motivos, muitas causas para esta sacudidura, mas estes elementos são os que fazem com que as pessoas sejam sacudidas. Se você vive caluniando os seus irmãos, ou às vezes você é caluniado, se você não tiver a sua fé posta em Jesus e você prestar atenção para a calúnia, o mal falar que o irmão vai fazer contra ti ou a respeito de ti, você pode sair. E há pessoas que estão a deixar de seguir a Cristo por causa de irmãos que caluniam estas mesmas pessoas. Mas o conselho de Deus é que nós devemos deixar de ser caluniadores. Temos que seguir a Cristo. Cristo nenhum dia falou mal das pessoas. Sabe, às vezes tenho pensado, se a mensagem, a pregação do Evangelho avançasse tão rápido como avança uma calúnia, uma fofoca, eu acho que Jesus já teria voltado. Por outras palavras, está a dizer o seguinte, temos que pregar mais de Jesus que falar dos irmãos. Porque isto fragiliza a fé dos irmãos. Temos que falar mais de Jesus do que das pessoas. A última fase da sacudidura, que é a terceira, ela vai ocorrer por ocasião da imposição do domingo como dia de guarda. Homens e mulheres serão obrigados a guardar o domingo. Por causa das ameaças que vão ocorrer nos tribunais e outros lugares, alguns vão desistir. Hoje são homens fortes que aparecem e pregam em grandes púlpitos, mas por causa deste desafio alguns vão desistir. Mas o conselho de Deus, amado irmão, não precisa desistir. Hoje é o tempo de se preparar, buscar de forma íntegra, de forma sincera a Deus, pedir para que Ele possa te transformar, pedir para que Ele possa te aumentar a fé, para que te possa dar coragem, para que quando chegar aquele momento crítico, você permaneça em pé. Mas eu acredito em ti. Eu acredito que você vai aceitar este desafio de entregar a sua vida a Jesus e pedir que Ele te possa dar fé e coragem. Então, como permanecer diante deste cenário todo? Como permanecer enquanto a sacudidura acontece? Primeiro, nós temos que ter comunhão profunda com Deus. Sem a comunhão com Deus, nós não podemos permanecer firmes. Temos que estudar a palavra de Deus e o espírito de profecias. Temos que estudar a Bíblia Sagrada todos os dias. Atenção, ler a Bíblia e estudar a Bíblia são coisas diferentes. Estudar envolve meditação, reflexão naquilo que nós estudamos. E nós aconselhamos tanto que as pessoas estudem a Bíblia e vivam de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Também temos que ser obedientes a Deus e nos entregarmos completamente a Deus. Isto é o que nos vai manter firmes e fiéis ao princípio que o Senhor Deus nos orienta. Então, como soldados de Cristo, precisamos de olhar para estes elementos todos, porque isto é o que nos vai preparar para esta grande vitória. Hoje está a acontecer a sacudidura dentro da igreja, porque a seara se refere à igreja. Então, o trigo e o joio estão no mesmo campo. É importante que estas duas sementes sejam separadas. É importante que o trigo seja separado do joio. É importante que o grão, aquele que possui conteúdo, seja separado do farelo. Reflita nesta mensagem e decida entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único que te vai manter firme diante desta grande sacudidura. Que o Senhor Deus te possa abençoar até que um dia nos abracemos com Ele. Até a próxima.